Vamos para abrir a vossa Bíblia, o Evangelho a qual escreveu Lucas, o capítulo é o de número 17, o versículo é o de número 11. O Evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 11. Onde nós iniciamos o ano da gratidão. É uma passagem muito conhecida do todo o povo de Deus. Enquanto os irmãos procuram, quero estar cumprimentando os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus, que ela reina sobre sua vida e também sobre sua casa. O evangelho a qual escreveu Lucas, o capítulo é o de número 17, a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 19. Quem achou, diga amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor ora em Lucas, capítulo de número 17, a partir do verso de número 11, diz assim: Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, que pararam de longe e clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Assim que os viu, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Verso de número 15. Um deles, repita comigo, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrando-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, deu-lhe graça, e era ele samaritano. Jesus perguntou-lhe: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para glorificar a Deus, senão esse estrangeiro. Então disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glórias a Deus. Como eu havia referido, essa é uma passagem na qual todos nós conhecemos, na qual fala dos 10 leprosos. E como a palavra de Deus, na qual hora nós acabamos de ler, vai dizer-nos no capítulo 17, o verso de número 11, que Jesus ele ia para Jerusalém. Só que na sua caminhada até Jerusalém, ele passou no meio da cidade de Samaria e também da Galiléia. E no meio, entre essa cidade, ele entrou em certa aldeia. E ali encontrou-se 10 homens leprosos. Interessante que muitas das vezes as pessoas, quando tem dificuldade, quando está em alguma dificuldade, ela tem por hábito de clamar a Deus, de rogar, que é o correto, que devemos fazer isso mesmo, que é o mais correto é clamar aquele que pode, e aquele que faz, que é Deus. E clamaram, e a palavra do Senhor, ora na qual nós acabamos de ler, vai falar que passando ele, em sentido a Jerusalém, encontrou no meio de uma aldeia, que saíram e clamaram a ele 10 leprosos.
e clamaram com uma voz baixa, uma voz alta, porque quando estamos em desespero, nós procuramos clamar o mais alto possível, para que alguém possa nos socorrer. E a Bíblia é bem clara, porque na altura, naquela época, hoje em dia até que não, hoje em dia sabemos que a lepra é uma doença curável, mas naquela época não. Nós sabemos que a lepra, naquela época, era uma doença incurável. Além de ser incurável, era uma doença contaminável. Então o leproso, quando era diagnosticado essa doença, infelizmente, ele tinha que ser excluído da sua sociedade. Não apenas da sua sociedade, para piorar, ele era excluído da sua família. Imagine você tendo uma doença na qual te impede de estar com pessoas que você ama. Imagine para um pai que tem o seu filho, que ama o seu filho, que ama a sua esposa, que ama os seus pais, sendo impedido de estar próximo, porque é uma doença contaminável. E sem falar nisso, você corria o risco de ser apedrejado, porque ninguém naquela altura aceitava que um leproso convivia no meio de si, no meio das pessoas consideradas sãs, consideradas saudáveis. Então o leproso naquela altura era muito discriminado. Era uma doença na qual as pessoas tinham tanto temor que a mantinha aproximadamente cerca de 90 metros de distância dessa pessoa, ou cerca de 100 passos. Tamanha era a preocupação que eles tinham, que essa pessoa não tivesse o contato. E muitas das vezes, chegam até mesmo falar que talvez existia aldeias onde reunia todo esse aglomerado de leprosos, todo esse aglomerado de pessoas rejeitadas. Ele só sabia, um leproso naquela altura, quando recebia o diagnóstico dessa doença, a primeira coisa que vinha abaixo era a sua autoestima. E nos dias de hoje, sabemos que muitas das vezes, muitas doenças, ela ataca uma pessoa, seja qual for o tipo de doença, principalmente doenças mais graves, primeiro ela mata na autoestima da pessoa. A autoestima da pessoa vai logo abaixo, porque uma pessoa, quando é diagnosticada uma doença, por exemplo, nos dias atuais, um cancro maligno, a pessoa automaticamente, ao receber essa notícia, a sua autoestima vai logo abaixo, a sua imunidade ela baixa. Isso faz com que a doença ela aumenta cada vez mais no corpo dessa pessoa. E sabemos, no meio daqueles leprosos, só havia uma maneira dele ser curado. Só havia da forma de um milagre. Só um milagre. Eu quero falar para você nesta noite, o dono do milagre, ele se está presente. Aquele que faz o milagre, ele está na casa. Basta apenas nós crermos, basta apenas cada um de nós colocarmos a nossa confiança no dono do milagre, porque sabemos que a doença, ela pode vir, ninguém está imune de ter qualquer tipo de doença, seja ele cristão, seja ele ateu,
seja ele crendo em Deus ou não. A doença, ela não vem só para quem é bonzinho, entre aspas. A doença, ela não vem só para quem tem um caráter mau, não. A doença vem para todos. Cabe nós sabermos lidá-lo com a doença, ou saber confiar naquele que pode curar a doença. E muitas das vezes, nós vemos pessoas no meio, pessoas que falam, às vezes pessoas que acreditam, ou que têm a sua fé em Deus, indo abaixo, por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade. Será que o Deus na qual nós servimos, ele não é maior do que essa enfermidade? Será que o Deus na qual nós cremos, ele não faz um milagre, ele não pode operar um milagre para curar essa enfermidade? Por que que muitas das vezes, quando aparece um problema, nós imediatamente olhamos para o problema e não enxergamos quem pode resolver este problema? Não vemos aquele que pode solucionar o problema. E sabemos que quem mais quer solucionar o problema é Deus. Mas para Deus solucionar o problema, primeiro temos que ser nós a querer. Olha o texto na qual nós acabamos de ler. Só foi um que queria a cura? Só foi um leproso que quis a cura? Foram 10 leprosos que queriam a cura. E só foi um que foi curado? Foram os 10 leprosos. E eu acho interessante, porque no verso de número 13, vai dizer que todos, porque como eu falei, na hora de clamar, todos clamaram. Foram os 10 que clamaram, em alta voz. Às vezes temos problemas, e quem sabe, ao nosso lado, o nosso irmão, é o mesmo problema. Já pararam para pensar se unir-se os dois? Se uníssemos, o clamor não seria mais alto? A nossa oração não poderia chegar mais rápido? E muitas das vezes, quando acontecem situações, a primeira coisa, nós nos afastamos, nós nos retiramos, e muitas das vezes nós vamos abaixo. Sabia esses 10 leprosos que não havia mais hipótese para ele, só mesmo um milagre, e Jesus estava justamente passando naquele lugar. Coincidência? Não, não é coincidência. Porque Jesus, ele age à medida na qual nós cremos nele. Jesus, ele só vai operar à medida na qual nós clamamos por ele. Como o pastor pregou aqui há uns tempos atrás, há 2 semanas, se eu não me engano, atrás, tem muitos crentes, 6 horas. 6 oram por mim, 6 clamam por mim. O problema, muitas das vezes, é nosso. Muitas das vezes, quem tem que clamar somos nós. Por isso, que quando esses 10 leprosos se uniram, verdadeiramente se uniram, e clamaram, aconteceu algo. E o que me chama a atenção, no verso de número 14, na qual nós acabamos de ler, que aconteceu dois episódios.
O primeiro, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nenhum é mencionado que Jesus curou tanta pessoa ao mesmo tempo. Eu estava refletindo e vendo, nós vemos Jesus, ele curou dezenas, centenas, milhares de pessoas, mas nunca ao mesmo tempo. E aqui nós vemos o milagre acontecer ao mesmo tempo. Só que o milagre ele só aconteceu quando eles iram, andaram. Porque muitas das vezes nós queremos milagre, mas queremos estar acomodado, queremos estar estagnado, espera do milagre, como se diz, cruzar os braços, e o dono do milagre vai vir até mim, o dono do milagre vai chegar até mim. Não, olha para os 10 leprosos, olha o que eles fizeram. Eles primeiro receberam a orientação de Jesus. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam ir se apresentar ao sacerdote, porque naquela altura, quem dava o aval, se a pessoa estava curada da lepra ou não, era o sacerdote, porque ele via, analisava as pessoas e via, se ela estava curada, ele ia ungir aquela pessoa, e liberava aquela pessoa para ela seguir a vida dela. E nós vemos isto, que eles só alcançaram a sua bênção depois de receber uma instrução e depois de obedecer a instrução e ir. E quando eles lá foram, aí sim é que receberam o seu milagre. E aqui nós vemos que o milagre, que na qual eu acabei de falar, foram dados para os 10. Não foi para um, porque na hora de clamar, clamaram foram os 10. Então receberam os 10. Só que na hora de agradecer, aí, e muitas das vezes, isso acontece com nós, porque muitas das vezes nós queremos clamar e Deus atender, é orar, buscar a presença do Pai e ser logo recebido com a cura, com a resposta, seja qual for o teu problema, seja qual for a dificuldade, a resposta que venha logo. Eu quero clamar e quero receber logo, mas não, isso não acontece muitas das vezes assim, de imediato. Por isso que eu falei que no versículo de número 14 é interessante, porque a primeira vez são 10 de uma vez só, mas não foram de imediato, porque Jesus, nós vemos diversas vezes Jesus curar um cego imediato, Jesus curar um paralítico de imediato, mas dessa vez Jesus não fez assim. Jesus primeiro mandou eles irem, vai se apresentar ao sacerdote, e no caminho deles chegar até o sacerdote, aí sim foram curados, aí sim aconteceu o milagre. Foi depois que eles foram, que o milagre apareceu. E aqui, nessas muitas das vezes clamações, orações que nós pedimos, eu quero contar aqui um pequeno testemunho que aconteceu comigo. Nós temos por hábitos, talvez alguns ainda são pessoas novas ao nosso meio, dos adefensos. Nós temos por hábito todo mês de agosto, de julho, subir ao Monte das Oliveiras e clamar, principalmente pelos objetivos da igreja. Normalmente são 7 dias, e depois, claro, cada qual tem os seus pedidos pessoais e clama pelos seus objetivos pessoais. E eu sei que no ano de 2018, eu fiz aqueles 7 dias,
e clamei por um objetivo pessoal. E esse objetivo era que já tinha muito tempo que eu vinha com o nariz, estava sempre saindo água, estava sempre, não vou falar constipação, porque era constipação o ano inteiro, que não tem como, você está gripado o ano inteiro, mas eu ficava sempre com o nariz mal disposto, ficava sempre o nariz escorrendo, a garganta então, só a misericórdia de Deus, às vezes nem a própria saliva, engolia, já aquilo doía. Eu falei, Senhor, isso é uma opressão, porque às vezes as pessoas pensam que são coisas simples, mas quem está sentindo é que sabe. A minha esposa está aqui, ela é a testemunha, ela sabia o quanto aquilo me incomodava, e eu clamei ao Senhor naqueles 7 dias que nós ali tivemos, só que a resposta não veio, porque muitas das vezes a resposta não vem quando a gente quer, muitas vezes o tempo de Deus não era o tempo nosso, é o tempo de Deus. E aconteceu, não vou precisamente falar o tempo exato, mas eu creio que foi passar mais ou menos uns 6 meses depois, mas eu clamava, falei, eu estou curado, eu estou uma posse, eu estou curado, às vezes vinha, mas eu estou curado. Passado um certo tempo, minha esposa falou, oi, já tem tempo que seu nariz já não está mais escorrer, já tem tempo que você não anda a se queixar, eu estou curado, e para a honra, e para a glória de Deus, Deus me curou. Às vezes, muitas das vezes, como eu falei aqui, a gente quer fazer as nossas orações e seja ela atendida de imediato. Esses leprosos, na qual nós acabamos de ler o texto, eles clamaram, mas Jesus não curou de imediato. Jesus pediu para eles fazerem o ritual, o procedimento normal daquela altura, daquela época, que era se apresentar ao sacerdote, e naquele intervalo que eles foram curados. E muitas das vezes isso acontece. E na hora da gratidão, de agradecer, aqui entra a porcentagem diante de Deus. Nós sabemos que foram 10, 100% foram curados. Mas na hora da gratidão, 90% foram ingratos. Apenas 1%, apenas 10% ou uma pessoa é que foi grato. Nosso pastor Francisco acabou de falar sobre a porcentagem, os 10%. Apenas 10% dos 10, os 100% foram curados. E apenas 1 foi grato. Agora faço a pergunta para todos nós que aqui se encontram na nave. Será que nós, diante de Deus, que Jesus foi Deus em forma de homem nessa terra, será que nós, diante de Deus, somos gratos a Deus? Nós temos sido gratos diante de Deus? Fica essa pergunta para nós, não precisa responder, responda para você mesmo. Como diz o apóstolo Paulo, examine, pois, o homem a si mesmo. Será que nós temos sido gratos por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas? Por tudo aquilo que Deus é para com nossas vidas? Que muitas das vezes, eu admiro o pastor presidente, porque eu não sou da época, mas eu ouço muito a falar, que o povo assembleano, ele tem por hábito fazer campanhas de bênçãos, campanhas de oração, de milagre, e o pastor, por acaso, aqui nós não vemos campanhas a respeito disso. Por quê? Porque muitas das vezes, as campanhas fazem com que as pessoas venham buscar apenas o seu milagre, venha buscar apenas aquilo que quer, que na hora que recebe, como diz o ditado, perna para quem te quer,
Por isso que não devemos buscar a mão do Senhor, porque a mão do Senhor ela está para nos abençoar, mas devemos buscar a face do Senhor, porque quem busca a face, busca intimidade com Deus, porque quem busca a mão, busca a bênção, e recebe a bênção, e pula fora. Quantos são as pessoas, eu creio aqui, que pelo menos, você conhece pelo menos uma pessoa, eu creio, e cada um que está aqui conhece pelo menos uma pessoa, que veio atrás de busca, recebeu a busca, e cadê essa pessoa? Cadê aquele que veio atrás do milagre, recebeu o seu milagre? Onde ele está? Onde está quem veio atrás do milagre? Quem queria os milagres? Quem queria o milagre aqui no meio, entre esses 10 leprosos? Eram os 10. Quem recebeu o milagre? Foram os 10. E quem voltou para agradecer do milagre que foi recebido? Apenas um. Por isso, a gente não incentiva, como o próprio pastor presidente fala, de pregar, de fazer campanha para chamar a pessoa, para encher a igreja, não. A pregação que é feita na palavra de Deus é para que o povo conheça a palavra de Deus, para que o povo venha buscar a Deus, não por aquilo que ele possa dar, mas por aquilo que Deus é. Que nós venhamos cada dia mais a buscar a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que Ele tem representado para com a nossa vida. Como foi referido, como foi o pastor intitulou este ano como o ano da gratidão, quando foi no dia 1 de janeiro deste ano, nós participamos aqui, creio todos que aqui se encontra, participou do nosso grande culto da virada, onde nós terminando o ano na casa do Senhor e começamos o ano na casa do Senhor. E nesse dia, tivemos aqui uma festa maravilhosa, e logo em seguida um banquete maravilhoso. E no dia seguinte, eu recebi uma mensagem do Hospital de Vila Franca de Xira, me agradecendo porque no dia 20 de dezembro, eu estive lá dando sangue, e quando foi agradecendo, eu logo de imediato, eu falei, olha, ano da gratidão, e eu me agradeci, mas de imediato veio que clique assim, eu falei, uma coisa tão insignificante, foi apenas 450 ml do sangue de pecador, do sangue de uma pessoa pecaminosa, me agradecendo por um ato que qualquer um, desde que seja maior de idade e seja saudável, pode fazer. E depois eu parei ali para pensar e falei, o quanto Deus é maravilhoso, misericordioso. Aí fez me lembrar, quando Deus me resgatou do lamaçal do pecado, quando eu já tinha a vontade de não estar mais nesta nação, de voltar para o Brasil, na altura eu tinha passado praticamente a parte maior da crise, e já estava com plano de ir embora, totalmente, na altura eu não conhecia Jesus ainda, mas o Senhor Ele tinha planos para a minha vida, e eu não sabia, totalmente voltado, e fez me lembrar o filme, na minha história, na minha vida, da vida da minha família, na qual eu aceitei Jesus, ou melhor, Jesus me aceitou, né? Como nosso pastor costuma referir, e fez uma mudança radical, uma transformação de vida radicalmente. Quem me conheceu e quem me conhece sabe o que eu estou falando. E para a honra e para a glória de Deus, Ele me concebeu uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso, um outro herdeiro chegando no caminho. É bênção uma atrás da outra vindo.
O que mais nós temos é motivo para agradecer a Deus. O que mais nós temos é motivo. E o motivo maior de agradecer a Deus é o sangue daquele que se entregou por nós. Não foi 450 ml, foram todo o seu sangue. Sangue esse, não sangue esse pecaminoso, mas sangue esse santo, sangue esse purificado, sangue esse que purifica, sangue esse que santifica, sangue esse que nos liberta, sangue esse que nos transforma, sangue esse que nos leva para morar no céu, através do sangue do Senhor Jesus, através do sangue daquele que derramou por nós, sangue daquele que na qual nos deu o privilégio de morar, ou de morarmos com o Pai Celestial. Quem de nós que não tem motivo para agradecer a Deus todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos? Quem de nós? Muitas das vezes nós olhamos, porque muitas das vezes pensamos nós que o problema, às vezes, eles um pouco afasta a gente da presença do Senhor, porque como eu falei, a gente muitas das vezes olhamos para o problema, esquecemos de olhar para quem pode resolver o problema. E isso acontece porque nós somos seres humanos, nós somos mortais. Nós muitas das vezes vemos isso, as dificuldades, mas se olharmos para a grandeza do Deus na qual nós servimos, se olharmos para aquilo que Deus pode fazer, se olharmos para aquilo que Deus faz em nossas vidas, opera em nossas vidas, nós temos mais é que agradecer a Deus, porque somente Ele mesmo, para ter misericórdia de um povo. Muitas das vezes nós olhamos e vemos o povo de Israel no deserto, um povo murmurador, um povo que reclama, um povo que só sabia murmurar. Mas muitas das vezes nós esquecemos que muitas das vezes isso acontece conosco mesmo. Basta apenas nós olharmos para nós mesmos, olhar para nós dentro de nós mesmos. Quanta murmuração que nós nos fazemos. Ou porque não temos algo para pagar, não temos condições, ou porque, quem sabe, não temos o dinheiro para comprar algo. Se olharmos direitinho, tudo é algo para engrandecer a nossa vaidade. Como o sábio Salomão disse, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Muitas das vezes reclamamos por causa da vaidade. Muitas das vezes murmuramos por causa da vaidade. Muitas das vezes deixamos de agradecer a Deus por causa da nossa vaidade. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que foi apenas um que voltou glorificando em alta voz. Não foi pequena não, foi alta. Ele tinha muito mais que motivo. Quero falar para cada um de nós. Nós temos muito mais que motivos para agradecer, para louvar e glorificar a Deus. Porque o que Ele tem feito por nós, o que Ele tem preparado para nós, o que se compara com a eternidade? Qual foi a dificuldade que passamos neste mundo? O que é comparado com a eternidade preparada para nós? E o que me chama a atenção é que o clamor, ele leva a alcançar o milagre, mas a gratidão, ela alcança a salvação. O clamor, com o seu clamor, com o meu clamor, com o nosso clamor, alcançamos o milagre. Mas a salvação, ela é só alcançada através da gratidão. Jesus, ele vai dizer no verso de número 13, do número 19, então disse,
levanta-te. Ele estava prostrado, estava agradecendo. A tua fé te salvou. Foi a fé que salvou, a fé da gratidão que veio a dar a salvação. Pensamos nós que pelos nossos feitos podemos ser salvos. Podemos sim, mas a salvação maior vem através da gratidão. Porque só quem realmente é grato a Deus reconhece que se não for a misericórdia de Deus para com a nossa vida, nós já havíamos sido consumidos há muito, mas muito tempo. É só mesmo pela misericórdia dele. Por isso, quero falar para a igreja, vamos ser gratos, porque essa palavra, ela é para todos nós. Nós estamos apenas começando o ano, talvez esteja apenas começando as dificuldades que virão durante este ano de 2020, mas lembre sempre de uma coisa, quanto maior é a tua luta, maior é a tua batalha, maior também é a tua vitória. Maior também vai ser a tua vitória. Por isso, muitas das vezes reclamamos pela dificuldade, reclamamos pelos problemas, reclamamos pelas diversidades. Mas nunca se esqueça que aquele que persevera firme, e principalmente aquele que é grato, ele recebe além da vitória, recebe a sua salvação. Por isso, fica firme, irmão. Estamos apenas começando o ano da gratidão. Seja qual for a dificuldade que viemos passar, lembre-se sempre de sermos gratos. Não façamos como os 9 leprosos, que recebeu o seu milagre, recebeu a sua bênção e caiu no mundo. Não, recebemos o nosso milagre e vamos ser gratos a Deus. Vamos ser gratos por aquele que pode cada vez mais em nossas vidas. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Quero estar convidando